In progress. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa semana, que é a semana do Desvendando a Fisioterapia na Neuropediatria, que é uma semana inteira para poder falar de um assunto que eu adoro, que eu vivo, que eu respiro, que é a fisioterapia na criança, a fisioterapia nos sintomas urinários. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta semana. Eu sou Maria Luísa Veiga, eu sou fisioterapeuta pélvica, trabalho com adulto, mas tenho uma ênfase muito grande há muitos anos em criança. Mas vocês também podem me chamar de Malu, que a maioria das pessoas me conhecem como Malu, Malu Veiga ou simplesmente Malu. Estou aqui realmente para compartilhar, trocar com vocês um pouco da minha experiência nessa área, que eu já trabalho há bastante tempo. E nessa série de aula, eu queria te mostrar como desbloquear para esta área, que é a uropediatria. Então, vamos desvendar algumas amarras, algumas questões que às vezes a gente acha que é uma dificuldade ou que é um problema que dá uma barreira para o fisioterapeuta poder iniciar o seu tratamento com criança. E eu espero que você saia daqui no final desses 3 dias, então serão 3 dias de aula, com a certeza que é possível você atender criança, mesmo que você nunca tenha atendido uma criança na vida. E eu tenho certeza que você está aí se perguntando, mas será que eu consigo atender? Eu nunca gostei de criança, eu nunca tive experiência com criança, nem sei se é bem isso que eu quero, mas, de certa forma, eu queria aumentar o meu público de atendimento, né? E aí, para começar, primeira barreira que a gente pensa que é, eu não sei se eu consigo atender. Muito rapidamente, eu queria falar sobre uma fisioterapeuta chamada Fernanda. Fernanda, eu conheci num grupo de um curso, que nós estamos até hoje nesse grupo, e ela falou, o grupo, o atendimento desse grupo é de adulto, e ela falou de um caso de uma criança que ela ia atender e pediu ajuda. E no que ela pediu ajuda, alguém sabe atender criança? Eu fiz, eu sei. E ajudei Fernanda, começamos a conversar sobre o caso, ela foi me passando o caso. Enfim, trocamos algumas figurinhas, dei algumas orientações e ela nunca tinha atendido uma criança na vida, mas apareceu. E por que tem aparecido? Porque tem muitos fisioterapeutas que moram no interior, ela mora no interior de Minas, e que às vezes o paciente procura um fisioterapeuta que é de adulto mesmo, porque não tem a quem recorrer. E foi isso que aconteceu, como acontece com muitos fisioterapeutas. E aí, no meio das nossas conversas, ela mandou para mim: Malu, recebi um feedback super positivo da mamãe e da criança de 4 anos. Fiz um diário miccional lúdico e ela amou. Ela era postergadora e agora está indo diretamente. A mãe está super empolgada e grata, e eu super grata a você pelos ensinamentos e paciência. Deus te abençoe imensamente. Estou gostando muito da área. E aí ela postou esse vídeo. Imagina, gente, ela nunca atendeu uma criança, tá? Ela conseguiu completar uma tarefa que eu tinha dado a ela, que ela tinha que trazer no próximo atendimento. E ela chegou aqui tão feliz, me mostrando que ela conseguiu completar. Enfim, gente, o coração da Físio aqui fica assim, transbordando de alegria. E eu amo, gente. É uma pureza, é uma leveza, faz o dia da gente mais feliz. E tenho gostado muito, né? Tô aí correndo atrás, estudando, criando novas conexões aí nesse mundo infantil, né? E eu tenho muito que agradecer a uma fisioterapeuta assim brilhante, maravilhosa, que é a Maria Luísa, que assim foi um amor comigo, com uma paciência e assim me ajudou muito, tem me ajudado. Então é isso, Malu, gostaria muito de te agradecer e eu estou amando essa área. Então imagina que, só para dizer que se você nunca atendeu uma criança, assim como Fernanda, é possível que a gente comece os nossos atendimentos. E aí, qual vai ser o objetivo desta aula de hoje? Primeira coisa é a gente trabalhar um raciocínio clínico na neuropediatria.
Por quê? Imagina que eu nunca atendi uma criança e vem uma mãe, toque, toque, toque aqui no meu consultório. Doutora, eu vim aqui para você tratar meu filho. Eu estou desesperada, já não sei mais o que fazer. E aí, qual é a primeira pergunta? Da onde eu vou partir? Como que eu começo se eu nunca atendi uma criança? Então, esse é o objetivo dessa aula. E para poder falar disso, para poder falar desse raciocínio clínico, de como que a gente começa esse atendimento na uropediatria, claro, eu tenho que falar da ICCS, eu tenho que falar da Sociedade Internacional de Continência Pediátrica, quem é que rege tudo. Está tudo escrito nos documentos, nas diretrizes, nós temos guidelines vários de neurogênico, não neurogênico, enurese, de constipação, tudo está escrito pela ICCS, a gente precisa seguir. Então, para eu poder falar desse raciocínio, nós vamos aqui discutir também sobre os termos que nós utilizamos baseados na ICCS. Então, eu vou falar do raciocínio, mas vai ser tudo baseado nos termos, né, na sintomatologia da ICCS. Claro que para eu poder falar, né, do conteúdo, gente, eu primeiro preciso me apresentar. Porque eu sei que muitos de vocês estão aqui e que nunca me viram na vida, claro, óbvio. E apareceu um convite no Instagram, né? Então, de uma aula, e não sei quem ela é. Então, muito rapidamente, eu queria me apresentar. Eu sou de Salvador, Bahia. Então, eu moro aqui, eu fiz faculdade, estudei fisioterapia na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que é uma instituição muito tradicional aqui da Bahia, aqui de Salvador, na área de saúde. Então, tem todos os cursos apenas de saúde na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E como foi que começou? Eu tinha um desejo, eu com mais duas amigas, de apresentar um trabalho num congresso e a gente sabia, não sabia exatamente o quê. Eu só queria apresentar um trabalho num congresso, era o meu desejo de apresentar um trabalho. E eu acabei, não vou contar porque vai demorar muito, ouvindo falar que existia eletroterapia para incontinência urinária. E comentei com elas. E daí muita coisa aconteceu. E quando a gente descobriu esse universo da pélvica, isso foi em 2002, eu entrei na faculdade em 1999, e aí em 2002 a gente já estava estudando sobre essa área, nós fomos para um congresso que foi um encontro nordestino de fisioterapia, que era muito tradicional na época dos estudantes, e nós apresentamos um trabalho, que era o desejo, né? Cinesioterapia na incontinência urinária em mulheres. E daí, gente, eu nunca mais saí da área de pélvica. Eu nunca trabalhei com outra coisa, eu nunca vivi nada que não fosse essa área de pélvica desde a faculdade. E aí, na Baiana, começou um grupo chamado CEDIME. Na época, ainda em 2002, ele não tinha esse nome CEDIME, mas já existia um grupo de profissionais que trabalhavam com criança. Esse grupo era coordenado por doutor Birajara Barroso, grava aí esse nome, que é urologista pediátrico, e depois ele virou esse nome, que chama Centro de Distúrbios Miccionais da Infância. Hoje ele é efetivado com esse nome, ele continua na Baiana já há muitos anos, oficialmente desde 2008, e é um grupo de assistência à criança e adolescente com queixas urinárias e fecais pelo SUS. Então, aqui no CEDIME, nós temos toda a aparelhagem de urodinâmica, de ultrassonografia, para todos os exames. Nós temos profissionais médicos, como urologistas, pediátricos, proctologistas. Nós temos a equipe de psicologia, porque todas as crianças passam pela psicóloga. Nós temos a equipe de estudantes de medicina que fazem toda uma triagem. E nós temos a equipe de fisioterapia, que eu sou a coordenadora há muitos anos. Então, eu comecei como estudante, eu ainda não era formada em 2002, quando eu conheci o CEDIME, e hoje eu já estou no CEDIME há muitos anos, como professora e como coordenadora da parte da fisioterapia. Então, para deixar claro, é um centro de assistência à comunidade e também pelo SUS, um centro de excelência, mas também é um dos poucos centros do Brasil que prestam esse serviço assim de forma integrada, mas é um centro de pesquisa. Pesquisa muito forte, porque o doutor Birajara, que é o chefe, ele é um pesquisador nato. Então, lá a gente publica muito. Então, eu já sou fisioterapeuta há 21 anos e sou professora da Baiana há 19 anos. Então, com 2 anos de formada, eu entrei como docente da Baiana, estou até hoje, com muito orgulho.
Sou coordenadora de uma pós-graduação de fisioterapia pélvica e obstétrica, que é da faculdade há 10 anos. Essa faculdade ela é de Recife e ela tem sedes em várias cidades. E eu já coordeno essa pós de pélvica, né, há 10 anos aqui em Salvador. E aí, como eu já estava num centro de pesquisa, eu fui fazer o meu mestrado em 2012, eu concluí em 2012 com a publicação de 2 artigos, e o mestrado foi em uropediatria. Foi em uropediatria porque eu já trabalhava num centro de uropediatria. E nós tivemos a publicação desses 2 artigos, e em 2016 eu fiz o doutorado também com uropediatria, também com a publicação de mais 2 artigos, e essa é a vida do CEDIME. Esses artigos são alguns do que os meus nomes estão, mas tem infinitos outros que eu não estou. Por quê? Porque, de fato, lá é um centro de pesquisa. Então, quando a gente pensa, não tem material de uropediatria, só isso aqui é do CEDIME. Então, vamos pensar no mundo, no planeta, nós temos muito material, tá? Só que, claro, eu não estou aqui para poder falar só de mim, porque eu sou uma felizarda, eu sou uma sortuda, como pouquíssimas profissionais que têm a oportunidade de trabalhar num centro integrado. Eu estou para falar de uma outra coisa, que é, tudo bem que eu tive essa formação, mas nós temos outros profissionais que precisam de formação. Por quê? Porque é uma área que está em crescimento. A gente hoje, com a internet, hoje, realmente com as pesquisas, os médicos já têm percebido que muitos dos tratamentos são com fisioterapia. E cadê esse profissional, né? Cadê esse profissional para poder atender essa criança? Assim como na urologia, um urologista adulto, muitas vezes, ou na maioria, ele não dá assistência adequada para uma criança. É um uropediatra que dá uma assistência adequada. A mesma coisa é um fisioterapeuta pélvico infantil. Então, se uma criança vai num fisioterapeuta pélvico de adulto, ele não vai saber atender. Então, eu pergunto a vocês, quantos fisioterapeutas vocês conhecem? Com certeza, muitos, porque se eu sou fisioterapeuta, eu tenho vários colegas fisioterapeutas. Eu ando no mundo de fisioterapeutas. Então, eu conheço muito fisioterapeuta. Quantos dos fisioterapeutas que vocês conhecem são pélvicos? Com certeza, se vocês estão aqui, provavelmente vocês trabalham com pélvica. Então, também existe uma demanda, né, menor do que o geral, mas ainda um viés aí pela nossa área. Mas quantos desses fisioterapeutas pélvicos trabalham com criança? Trabalham com criança, sim, de forma capacitada. Então, por isso é importante que a gente trabalhe, estude isso. Não dá para um fisioterapeuta receber uma criança e atender como um adulto, quando na maioria das vezes o atendimento não é igual ao do adulto. A gente não faz treinamento dos músculos do assoalho pélvico como a gente faz como adulto, apenas em alguns casos específicos. Então, eu preciso conhecer da fisiopatologia daquela criança. Então, por isso que eu me interessei em fazer essa aula, porque a gente precisa falar a mesma língua, e eu tenho visto coisas que me deixam muito preocupadas. Eu estou aqui na minha cidade, em Salvador, e me liga uma mãe que mora a 7 horas de viagem. Ela não tem como vir para Salvador para fazer o atendimento, né? Então, claro que precisa ter um fisioterapeuta na cidade dela, né? Então, por isso que eu me interessei a falar sobre esse assunto, trocar, compartilhar experiências. Para vocês terem ideia, eu fiz essa avaliação. Perdoem se alguns de vocês não estão aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre centros, não é uma pessoa individual, tá? São centros de uropediatria no Brasil. E olha o que é que nós temos de centros, né, de grupos que trabalham. No Rio Grande do Norte, é um grupo muito bom, Instituto Santos Dumont, também pelo SUS. Eu visitei lá. É incrível toda a aparelhagem moderna, urodinâmica, sonografia, pessoas capacitadas, uma equipe realmente muito boa. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, né, o CEDIME, no Mato Grosso, em Minas, 3 grupos que são muito fortes, inclusive que publicam muito. Um grupo no Rio de Janeiro, 3 grupos em São Paulo, 2 grupos no Paraná. Então,
É claro que tem profissionais trabalhando, mas quando eu falo assim de equipes, né, de pessoas para trocar, para compartilhar a experiência, não uma pessoa individual, é muito pouco quando a gente pensa na fisioterapia pélvica, né, de adulto. Então, realmente existe uma demanda. Que é aprofundar na fisioterapia, na uropediatria. Por que essa necessidade, né? Por que a gente disparar para essa importância? Um fisioterapeuta generalista não sabe tratar, não sabe mesmo. Por quê? Porque não entende da fisiopatologia. Um fisioterapeuta, eu vou até refinar mais, um fisioterapeuta pediátrico, ele normalmente não sabe tratar. Ele sabe tudo de pulmão, ele sabe tudo da parte motora, ele entende até da parte neurológica, né, de uma criança que nasce PC, uma parte, né, de uma criança que nasce com alguma patologia que tem a ver com a parte motora. Esse fisioterapeuta pediátrico entende disso tudo, mas não entende de nada da parte urinária. Quem entende da parte urinária somos nós. Eu acredito que aqui, assistindo essa aula, a maioria seja fisioterapeuta pélvico, deve ter fisioterapeuta também que goste da parte de pediatria, mas provavelmente esse profissional da pélvica já tem assim um caminho muito na frente. Por quê? E não que o pediátrico não vá fazer, tá? Eu acho importante também. Por quê? Porque nós conhecemos de disfunções musculares e vesicais e fecais também, né? Retais, intestinais, coloproctológicas, que nós tratamos funcionalmente. Então, quando eu penso, por exemplo, em uma incoordenação, quando eu penso que aquela criança ela não relaxa bem, quando eu penso que ela tem um aumento do tônus porque ela fica fazendo manobras de contenção para não urinar, porque ela posterga, isso já dá um norte muito grande do que a gente já faz no nosso dia a dia. A gente já entende de bexiga hiperativa, tem características da criança, mas a gente entende de bexiga, a gente entende desse assunto, né? De enchimento, de esvaziamento, de sintomatologia. A gente precisa refinar para as questões específicas que têm a ver com a fisiopatologia. E aí eu friso isso muito. A fisiopatologia eu preciso conhecer com detalhes, diagnóstico com detalhes, para eu saber como tratar essa criança. Isso aí a gente já tem, né, muito mais conhecimento do que qualquer outro profissional fisioterapeuta. As crianças, elas podem ser altamente prejudicadas se elas não forem tratadas. Eu vou falar ainda nessa aula sobre isso. Então, imagina uma criança usar um remédio de pressão, porque tem pressão alta. Usa um antipertensivo porque tem pressão alta, porque um rim já não funciona bem. Eu não estou falando de uma bexiga neurogênica. Eu estou falando de uma criança que não é neurogênica, mas a disfunção dela foi tão grave e repercutiu tanto no rim que prejudicou o rim. Então, a gente vai ver crianças que têm histórico de infecção, de repetição, crianças que têm infecção, que é a pielonefrítica, infecção febril. É uma criança que já foi internada muitas vezes. É uma criança que toma antibiótico por muito tempo. É uma criança que já tem um rim com cicatriz, já tem um rim com problema por conta de uma hidronefrose, por conta de um refluxo. São problemas muito graves quando a gente pensa principalmente em uma criança não neurogênica. Por quê? Porque na neurogênica na maioria dos casos, a gente não consegue brigar com aquela patologia. A gente vai dar um suporte e o tratamento vai ser muito mais cateterismo, medicamento, e nós vamos também atuar. E nós temos uma atuação muito boa, inclusive. Mas quando a gente pensa grandes possibilidades de crianças não neurogênicas e que elas podem perder o rim, isso é muito grave, né? Então, nós tratamos essas crianças, nós prevenimos essa complicação. E somos nós que fazemos, não é um remédio, não é uma cirurgia, porque é funcional. Então, se ela tem um problema de incoordenação, isso é funcional, quem trata é o fisioterapeuta. E, claro, melhorar a qualidade de vida da criança e da família. E aí, vamos falar de forma geral. Por quê? Porque eu posso falar que a incontinência urinária, ela atrapalha
muita qualidade de vida de uma criança. Ela perde, para vocês terem noção, apenas para a perda da visão e a perda dos pais. E aí vem a incontinência urinária. Hoje, na era de bullying, né, uma criança perde urina na sala, perde urina na escola. A gente sabe que criança, né, faz certas brincadeiras que podem ser maldosas e está muito relacionado à piora da qualidade de vida, né? Há um abalo emocional, há alterações, e nós temos muitos materiais sobre isso. Existe um psiquiatra que é da Sociedade Internacional de Continência Pediátrica, que o nome dele é Alexander von Gontar. Ele é psiquiatra e ele escreve muito sobre emoções. Então, as emoções como causa e consequência, né? Então, a gente pode ter causa e pode ter consequência dos sintomas urinários. Então, uma criança que tem um problema emocional e perde urina, ou uma criança que perde urina e tem problema emocional, e nós estamos aí para tratar essa criança. E uma coisa muito importante que deixa a gente, ó, tranquila, segura. Nós temos reconhecimento da Sociedade Internacional de Continência Pediátrica. Então, da mesma forma que nós temos a ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, que é a do adulto, nós temos a ICCS. Tudo que nós vamos fazer precisa ser baseado na ICCS. Malu, mas é tudo, tudo, tudo. Olha, eu sou fisioterapeuta e eu tenho conhecimento de outras técnicas, de outros tratamentos e que eu posso usar. Mas a base está lá, está escrita, porque foi publicado, foi pesquisada por um grupo de especialistas que reuniu os artigos e viram. Isso é recomendado e isso não é recomendado. E eu já vou falar sobre isso nesta aula. A gente precisa seguir a ICCS. Então, quando a gente pensa na no tratamento da criança, isso aqui é de uma criança não neurogênica, tá? Então, neurologicamente normal. Então, quando a gente pensa na primeira linha de tratamento, isso aqui é o que a ICCS preconiza. Quando a gente pensa numa primeira linha de tratamento, a criança ela tem uma bexiga hiperativa ou ela tem uma micção disfuncional, né, uma disfunção do trato urinário inferior, e eu ainda também vou falar sobre isso hoje. Essa criança, a primeira linha de tratamento é a terapia comportamental, que nós chamamos de uroterapia. A aula de amanhã é sobre uroterapia. A uroterapia é uma das coisas mais importantes que nós precisamos saber. Uroterapia é um conjunto de orientações, mas não é eu pegar um papel e dar um checklist, tome para um, tome para o outro, porque são orientações específicas para cada caso. Eu preciso entender o que que aquela criança tem, eu preciso entender qual é a disfunção que ela tem. Porque é muito injusto eu chegar para uma criança e falar assim: a partir de hoje você não vai mais comer chocolate, ou você não vai mais tomar um café que ela gosta, e ela não tem nenhum problema de urgência. Então, eu preciso da orientação baseado no problema dela. Claro, eu tenho que entender da disfunção, eu tenho que entender dos quatro tipos básicos, né, da disfunção do trato urinário, eu tenho que entender de enurese, para eu poder dar essa uroterapia de forma correta, de forma adequada, de forma mais específica, né, de forma mais direcionada. E não adianta eu falar um monte de coisa e a criança não absorver, tá? Então, eu preciso entender de uroterapia. E ela é a primeira linha de tratamento. Nem todas as crianças vão melhorar completamente, e aí a gente vai precisar ir para uma segunda linha de tratamento, que já é considerado alguns desses tratamentos como uma uroterapia específica, e eu falo melhor sobre isso amanhã. Mas na segunda linha de tratamento da OAB, que é a bexiga hiperativa, porque está em inglês, a gente vai ter os remédios, os anticolinérgicos e os beta-3 agonistas, que, um adendo eu preciso fazer aqui, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Ah, Malu, mas eu não trabalho com remédio. Eu não trabalho com remédio, mas eu preciso saber. Do mesmo jeito, não sou eu que dou o remédio, mas eu recebo uma criança tomando remédio. Então, do mesmo jeito que quando a gente anota
todos os pacientes que a gente recebe, adulto, não importa da área, a gente pergunta: quais os remédios a senhora toma? Que remédio pode ter uma alteração na questão cognitiva? Ou pode ter uma alteração na questão muscular? Ou na questão vesical? Ou na filtração? Ou na constipação? Né? Então, claro, eu preciso entender de remédio. Então, para eu entender de remédio, eu preciso entender de neurofisiologia da micção. É uma coisa que bate com a outra. Eu preciso entender como que uma coisa funciona para eu entender como é que esse remédio também vai atuar. Eu queria contar um caso muito rápido. É, uma vez eu recebi uma mãe, vou contar muito rápido. Uma vez eu recebi uma mãe, ela não foi com a criança, ela foi fazer uma espécie de consultoria. E a consultoria dela era sobre remédio. Isso que é mais assim, né? Doido. Eu poderia falar para ela: desculpe, eu não sou médica, eu não vou poder te atender porque não vou falar sobre remédio. Mas eu atendi. Ela era enfermeira, essa mãe enfermeira que trabalha em UTI, e ou seja, em UTI, gente, quem trabalha em UTI sabe, vê muita coisa, né? E a criança, a filha dela, é, tinha uma bexiga hiperativa e foi passado um remédio que ela poderia tomar um desses dois, ou um anticolinérgico ou um beta-3 agonista, e foi passado um medicamento para enurese. Eu perguntei: ela tem enurese? Não, ela não tem enurese. E esse remédio para enurese é o seguinte: a criança toma e existe uma diminuição da produção de urina. É para isso o remédio. Eu diminuo a minha produção de urina, então eu não tenho enurese. E tá tudo bem, é um remédio que é bem recomendado para enurese. Mas existe um detalhe importante: quem toma um remédio não pode beber água. Então você diminui o líquido quando você toma um remédio. E você vai tomar e vai dormir. E a criança tomava de dia e passava o dia bebendo água. O que que aconteceu? Eu tomo um remédio que eu não é para eu poder, eu diminuir a filtração da urina. Se essa urina não está sendo filtrada, ela começou a ficar demasiada. Ela começou a ficar encharcada de água. E a pediatra pediu para parar, mas ela ainda insegura, porque foi a médica que mandou, né? O urologista. E ela foi ouvir minha opinião. Então, olha como foi importante eu entender de remédio. E eu desenhei para ela o que é que o remédio fazia. E sim, ela precisa parar o remédio, porque aquele não era um remédio para bexiga hiperativa, aquilo era um remédio para enurese. Então, a gente precisa abrir a nossa mente para conhecer outras coisas. Sim, é importante eu conhecer de remédio. No caso aqui da bexiga hiperativa, é o anticolinérgico e o beta-3 agonista, e o outro tratamento é a eletroestimulação. No caso da micção disfuncional, que é esse DV que está aí, já é uma questão de esvaziamento. Então, o tratamento vai ser o biofeedback. E aí é importante falar desse biofeedback, porque a gente fala muito de biofeedback para treinamento muscular, TMAP, né? Então, vamos lá, força, resistência. E o biofeedback aqui para essa criança é para relaxamento, para coordenação, para ensinar essa criança a urinar. Então, eu preciso entender como é o funcionamento desse biofeedback para esta criança. Então, é uma indicação, mas eu tenho que saber como usar. E o outro, e um remédio que pode ser usado para ela, que é um alfa-bloqueador. Esse alfa-bloqueador, existe uma abertura do colo vesical para poder ela conseguir urinar melhor, já que ela tem uma micção disfuncional, tá? E a terceira linha de tratamento seria a toxina botulínica. E aí, vamos lá, vou falar só um pouquinho, porque a aula de amanhã é sobre isso. O que é que a ICCS está aí dizendo? Então, isso aí é um documento, é um artigo, é um consenso, o último consenso da ICCS, falando sobre esse manejo, tá, dessas crianças. Uroterapia, então, como para todas as crianças. Então, eu estou falando em educação. Uroterapia é educar, uroterapia é orientar, uroterapia é desmistificar o problema. É você dizer que aquilo ali não é o maior problema da criança, que ela não é a única. O tratamento é centrado nela, mas a gente vai tirar um pouco o peso dessa criança. Às vezes ela tem questões emocionais, se for ainda uma adolescente que esteja passando por isso, a gente vai juntar muitas questões já do problema, da patologia, das disfunções e das questões emocionais com ela.
Então, a gente dá as instruções para modificar o comportamento. Claro, para eu dar essas instruções, eu preciso entender como é o comportamento dela. Eu preciso entender. Eu já fiz um diário miccional, o diário é básico, para eu entender o que é que ela bebe, quanto que ela bebe, que horas que ela bebe, quando ela vai no banheiro, quanto ela elimina no banheiro, né? Qual é o intervalo que ela vai ao banheiro. Então, eu vou poder aconselhar melhor essas orientações baseado nesse diário miccional. E aí tem o estilo, né? O estilo de vida, o estilo comportamental, que tem a ver com os alimentos que a gente vai pedir, como que ela vai sentar no vaso, né? O horário, se ela não vai poder fazer manobras de contenção. Nossa, é muita coisa comportamental, tá? É muita coisa de orientação. E claro, eu vou dar orientação, como eu já falei, baseado em cada disfunção. E aí a gente vai melhorar esses hábitos de eliminação, na postura. Tem criança que precisa de redutor, que precisa de apoio, né? Então a gente vai colocar ela para sentar corretamente, relaxar corretamente, urinar sem pressa. Então, nossa, quanta coisa a gente tem aí nessa uroterapia. E uma coisa importante é o suporte e encorajamento dos cuidadores e dos pais, né? Por quê? Porque quem trabalha com criança pode falar, e eu trabalho em dois universos, né, diferentes, mas eu encontro nos dois universos, né, colocações que são muito desagradáveis. Então, ela faz porque quer, ainda não apanhou o suficiente. Isso aí eu já falei, mas não me escuta. Então, existe às vezes, um não cuidado na fala dos pais, dos cuidadores com essa criança, que só faz deixar ela mais triste, mais deprimida, né? Mais desencorajada, mais desanimada. E isso só piora a parte emocional dela, e a gente já sabe que o emocional tem a ver com os sintomas urinários. Então, a gente precisa fazer reforço positivo. E tem técnicas para reforço positivo, né? A gente tem formas de fazer o reforço positivo com essa criança e, claro, né, com a família. Então, aqui eu estou falando em primeira linha de tratamento para essa criança. E o que que eles falam sobre o biofeedback e eletroestimulação? O biofeedback, olha só, para relaxamento do assoalho pélvico. Então, às vezes, eu vejo muitos profissionais fazendo o biofeedback para força, para resistência, e claramente não é uma criança que precisa disso. Primeiro, porque quando a gente vai fazer um trabalho de relaxamento, a gente precisa pensar na criança sentar. Eu preciso simular uma situação real. Então, eu não posso treinar um esvaziamento com a paciente deitada. Eu posso até começar com ela deitada, mas eu tenho que colocar ela numa cadeira, tenho que colocar ela no vaso, eu tenho que simular o relaxamento dela. E a gente acaba, nossa, eu vou trabalhar, é força, é resistência igual ao adulto, porque ela tem incontinência urinária. Por favor, não tratamos, na maioria dos casos, uma criança com TEMAP. Uma criança, porque a fisiopatologia dela não é por fraqueza, não é por baixo tônus. Então, o tratamento é diferente do adulto. Então, aqui o documento está falando relaxamento do assoalho pélvico. Para crianças que têm, deixa eu colocar aqui um cursor para facilitar aqui minha vida. Então, olha só, crianças que têm uma incoordenação, crianças que não sabem relaxar, para facilitar a micção e a defecação. Porque também tem criança que não consegue evacuar, né? Não consegue relaxar para defecar. Então, a gente também vai fazer isso. E na eletroestimulação para regulação cortical. Isso aí eu ficaria horas falando sobre esse assunto de eletroestimulação. Por quê? Porque a gente já tem também muito trabalho. Trabalho com ressonância magnética, mostrando atividade cortical, né? Quando é feita uma eletroestimulação parasacral. Então, essa eletroestimulação, ela não é ali local na bexiga, ela sobe, já foi mostrado com ressonância, e ela tem ativação das áreas que controlam a bexiga. Então, é por isso que a gente pode, né, pensar que uma criança, ela melhora a longo prazo. Ela fica bem a longo prazo. Então, tem paciente que usa um remédio, tira um remédio e não fica bem.
E na eletroestimulação a gente pensa numa modulação ou numa neuromodulação, né? Então, a eletroestimulação ela faz esse papel de modular esse córtex para a função de enchimento e esvaziamento. Então, a gente precisa pensar quando que a gente usa eletroestimulação com a criança, quando a gente usa bio e quando a gente usa uma uroterapia. E por falar em CCS, eu não poderia deixar de mostrar que a gente teve um congresso da CCS em Salvador. Imaginem, que luxo, né? Que luxo não foi a gente ter. Todo ano tem um congresso da CCS. Em 2023 foi aqui em Salvador, porque teve um congresso brasileiro aqui em Salvador e foi o brasileiro junto com a CCS. E quem é que estava aqui, gente? Todos os nomes, os grandes nomes que são, né, do consenso, né, das diretrizes. Esse aqui é o Alexander Von Gontard, que eu falei, que é um psiquiatra. Enfim, todos eles são grandíssimos nomes, estão todos aí no consenso da ICCS. E nós tivemos uma sala só de fisioterapia que eu organizei juntamente com Joceara e Ananda. Nós organizamos essa sala de fisioterapia. Foi assim incrível. Fisioterapeutas do Brasil todo que vieram discutir somente uropediatria. Então, olha só, né? É claro que num congresso tão grande a gente tem uma sala, é, pensando no Brasil inteiro, mas já é um grande caminho. Então, tem muita gente que gosta, que estuda, que pesquisa. Nós temos muitos estudos brasileiros, de grupos brasileiros, em São Paulo, no Rio, em Minas, que são muito renomados. Então, vamos juntar aí com esse pessoal, né, com essa galera, para reforçar ainda mais essa uropediatria. Mas aí eu tô aqui, meu Deus do céu, uropediatria é muito difícil. Primeiro que já tem a questão da criança, né? É a criança, é a mãe, é o assunto que é diferente. Eu vou começar num universo aqui que é muito complicado, mas eu já falei aqui sobre isso. Vamos pensar que eu tenho fisioterapia pélvica, vamos pensar que eu tenho fisioterapia pediátrica. A pélvica infantil está aí no meio. Mas a gente usa muito mais o conteúdo da pélvica, né, do que da pediátrica em si. Porque a gente não fica estudando a parte respiratória, as patologias respiratórias, as patologias motoras. A gente vai sim ter que entender de desenvolvimento motor, né? Tem que entender de patologias, sim. Mas é claro que a visão de um fisioterapeuta pediátrico que está ali tratando a parte da secreção, da respiração, do pulmão, é diferente da uropediatria. Então, a gente pega uma parte da criança, mas a gente vai levar muito mais conhecimento da pélvica. E aí, eu já falei aqui sobre a fisiologia da micção, assunto extremamente importante. Então, eu tenho que entender, sim, como que essa bexiga enche, como que esse cérebro reage, como é a participação da medula. Nós temos neurotransmissores, nós temos receptores. Claro, tem relação com os remédios. Se é um paciente neurogênico, o que é que acontece? Qual é a área? A área que é afetada, a função que acontece, que pode prejudicar, é o enchimento, o esvaziamento. É a coordenação do assoalho pélvico, é o assoalho pélvico que não relaxa, né? Então, existe uma de sinergia importante aí que esse paciente pode ter. Então, é super importante, claro, que nós já sabemos, né? O fisioterapeuta pélvico já sabe disso, ou deveria saber. E a fisiologia da evacuação, né? Então, a fisiologia evacuatória, por quê? Porque para eu falar de constipação, para eu poder entender a criança que chega com um ânus imperfurado, né? Para eu entender de uma criança que chega com mielomeningocele e que tem uma função prejudicada da parte evacuatória, eu preciso entender da fisiologia da evacuação. E isso está no nosso rol de estudo, né? Está no nosso universo da fisioterapia pélvica. E claro, entender de biofeedback, de eletroestimulação, né, de orientações, que nós já temos um know-how muito maior quando a gente pensa em qualquer outro profissional. E aí vamos lá para um conteúdo mais específico, tá? Então agora eu vou falar de uma linha de raciocínio. Eu já trouxe algumas coisas importantes, mas vamos chegar aqui numa linha de raciocínio do conteúdo. Chegou uma paciente
Toque, 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 doutora, cheguei aqui no seu consultório e eu trouxe a minha filha e a minha filha tem um problema urinário. E agora? O que é que eu faço? Para onde eu vou? Não sei como começar. Minha primeira pergunta é um problema neurogênico ou não neurogênico, tá? Então, existiu algum fator que levou esse problema urinário dela? Então, ela nasceu com alguma malformação, ela nasceu com uma mielo, ela teve algum problema, paralisia cerebral que pode afetar, depender da área, não todas. Ela teve uma síndrome de carceramento medular, ela teve uma espinha bífida. Então, é algo neurogênico. A minha avaliação é uma. Eu tenho perguntas muito mais refinadas para a parte neurológica. Inclusive, a parte mesmo vai ter a ver com uma parte cognitiva, com outras patologias associadas, com cirurgias, se ela usa derivação ventrículo peritoneal, se ela tem pertoto congênito, se ela tem outras malformações, porque muitas crianças neurogênicas às vezes nascem com um combo de malformações. Esse é um universo. E aí nós vamos para um outro universo, que é não neurogênico. O não neurogênico é muito do que a gente pensa que é por uma imaturidade cortical ou por hábitos ruins, hábitos errados. É comportamental. É aquela criança que desenvolveu um problema, ou ela não amadureceu, ou ela já passou do tempo de amadurecer. Eu tenho que entender qual é o tempo normal, a fisiologia normal aí dessa criança, né? Até que idade que ela é aceitável, né? Quais são, o que é que permeia aí para a capacidade de uma criança, de uma bexiga. São muitos detalhes que não daria para eu falar agora. E aí, nesse não neurogênico, eu vou ver, ela ainda usa fralda, ela tem desejo, né? Eu vou saber detalhes aí dessa questão do não neurogênico. E aí vai ser a minha primeira pergunta. É uma queixa diurna, ou seja, ela está acordada. Quando eu falo diurna, não é sol. Ela pode ser à noite, mas ela está acordada. Então, diurna, vamos pensar que ela está acordada. Ou é uma queixa noturna, ou seja, ela está dormindo. Então, a DTUI chama disfunção do trato urinário inferior. Eu vou falar mais para frente. É um conjunto, são 4 tipos e cada uma é diferente da outra, e são disfunções não neurogênicas. Mas ela pode ter uma enurese monossintomática. Malu, por que está aí monossintomática? Porque quando eu falo enurese, enurese é a perda de urina durante o sono. Então, é aquele conhecido xixi na cama. Esse xixi na cama, se ela tem esse enurese dentro da DTUI, ou seja, é uma criança que tem uma bexiga hiperativa, vai no banheiro correndo e tem enurese. Claro, essa enurese não é monossintomática, ela é não monossintomática, porque ela é um sintoma dentro de um conjunto que é a DTUI. Mas eu vou perguntar se ela tem uma enurese monossintomática. O que é monossintomática? Só um sintoma. Então, eu quero saber se ela tem uma queixa do dia, ou seja, ela está acordada, que é DTUI, e que a enurese pode estar dentro, se ela tem enurese monossintomática, ou seja, ela não tem nada acordada, nenhum sintoma diurno, o problema dela é só enurese. Então, a gente chama de enurese monossintomática, tá? Então, disfunção do trato urinário, são 4 tipos, sintomas diurnos, que a enurese pode vir junto, e a enurese monossintomática é só enurese. Então, quando eu penso em enurese monossintomática, que é só enurese, na verdade, quando eu penso na enurese, eu posso ainda fazer uma outra classificação. Além do monossintomático e do não mono, eu ainda tenho mais 2 classificações, que é a primária e a secundária. E aí já é uma, é, um detalhamento aí dessa enurese, tá? Então, ela pode ser uma enurese monossintomática primária ou enurese monossintomática secundária. Essa enurese monossintomática primária quer dizer que ela nunca passou mais do que 6 meses sem ter enurese.
Ai, Malu, mas ela ficou já há um bom tempo. Não, ela não passou 6 meses, então ela continua sendo primária. Enurese secundária, a criança ela já passou 6 meses e voltou. E isso é muito comum quando a criança, enurese monossintomática secundária, quando ela passa por algum fator emocional. Por exemplo, a criança estava bem, estava ótimo, os pais separaram. A criança estava bem, já tinha desfraldado, sem nenhum problema, nem de diurno, nem noturno, mudou de escola, sofreu uma violência, alguém morreu, nasceu um irmão. Opa, apareceu uma enurese monossintomática secundária, tá? Ela já tinha tido controle e perdeu esse controle. E aí, muitas vezes, esse tratamento é psicológico, é realmente emocional, tá? É dar um apoio emocional para essa criança. Todas as outras, a gente vai ter muito mais um tratamento, ou medicamentoso, ou fisioterapêutico. E aí vamos ainda continuar na ICCS. Vamos pensar aqui nos sintomas, porque para eu falar de DTUI, eu tenho que falar de sintomatologia. Eu tenho que falar sobre os sintomas, né, mais frequentes e os nomes, os termos corretos. Então, vamos olhar aqui, quando a gente vai pensar numa incontinência urinária, né? Que é a incontinência urinária, é uma perda de urina, né? Pode ser uma perda em gota, pode ser uma perda em jato, pode ser muito volume, pode ser pouco volume. Perder urina a gente vai chamar de incontinência urinária. Mas olha que importante isso aqui. Essa incontinência, ela pode ser contínua ou intermitente. O que é uma incontinência contínua? É um problema anatômico. É um problema que ela está o tempo inteiro vazando. Imagina um saco furado, está vazando. Então, olha aqui esse exemplo. Aqui, um ureter está se inserindo na bexiga, no trígono da bexiga. Aqui, esse ureter está se inserindo na uretra. Chama ureter ectópico. Ele está fora do lugar que deveria. A urina vai descendo e vai saindo pela uretra continuamente, o tempo inteiro. É tipo um saco furado, uma fístula, né? Algo iatrogênico que aconteceu pode levar a essa incontinência contínua, e nós não vamos tratar essa incontinência contínua. Então, ela fica parada e fica vazando, 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 vazando. Nós tratamos a incontinência intermitente. O que é intermitente? Ela tem episódios de incontinência. É o que nós tratamos. A enurese é uma incontinência intermitente. Ela teve ali na noite, pô, fica vazando o dia todo, a noite toda. Uma incontinência por uma bexiga hiperativa ou por um transbordamento, ela tem uma incontinência intermitente. Ela tem ali um escape e acaba. Um tempo depois, outro escape. E aí, nessa incontinência intermitente, nós vamos dividir na enurese e na incontinência diurna, que a gente já viu um pouquinho lá na outro slide, né, sobre essa incontinência, só não tinha, era esse termo, né, contínua e intermitente. Então, primeira coisa, assim, também já é importante a gente fazer essa classificação. Alguns termos bastante conhecidos de vocês, que a gente também vai utilizar na criança. Então, a urgência miccional, que é aquela vontade de ir no banheiro correndo. Então, a gente olha uma criança correndo, molhando, e a gente fala, normal, ela é criança, tá na fase ainda. E ela já passou da fase. Uma criança que já passou de 5 anos, ela já passou da fase. Não é normal, tá? Já passou do fisiológico. Se ela tem uma incontinência associada à urgência, é uma incontinência urinária de urgência. Então, é um sintoma que a gente já conhece bastante. Noctúria é acordar à noite para urinar, também muito utilizado esse termo para adulto, tá? Então, a criança também pode acordar à noite, que é diferente da enurese. Então, a enurese, ela pode até acordar, mas ela acordou porque ela fez xixi na cama. Então, é a incontinência durante o sono, tá? Então, a diferença, claro, da noctúria é eu levantar à noite para urinar. A polaciúria é o aumento da frequência urinária.
a gente vai considerar uma frequência normal de 4 a 7. Está escrito no consenso, 8 ou mais é uma polaciúria. 3 ou menos chama micção infrequente. Então, claro que uma criança tem ou polaciúria ou micção infrequente, ou normal, mas ela não pode ter as duas coisas, tá? Então, ou ela tem um comportamento de micção infrequente ou de polaciúria. Claro que no avançar da disfunção dela, ela pode mudar uma coisa para outra, mas ela não tem as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ela tem uma coisa, ou ela tem outra coisa, porque é característica da disfunção que ela tem. Se ela tem uma bexiga hiperativa, ela tem mais característica de uma forma. Se ela tem uma micção, uma bexiga hipoativa, ela tem outra característica. Se ela é uma criança postergadora, ela tem outra característica. Então, a frequência vai ser muito, né, baseado aí nessa disfunção. Ou a disfunção é muito baseada também nessa frequência. Um giggle, ou a incontinência do sorriso, é uma incontinência que acontece nas meninas, normalmente meninas adolescentes. É uma incontinência que ela tem quando ela dá gargalhada. Então, ela dá gargalhada e ela molha completamente. Entendam que não é uma gota, nem um jato, é urina. Ela tem uma micção completa, tá? Grande volume. É um pouco difícil de tratar, mas a gente, neste caso, a gente pode fazer exercício. Se trata também com medicamento. E ela, por conta dessa risada, não é que ela vai apertar a bexiga em incontinência por esforço. Ela dá um disparo no parasimpático. Olha o importante de eu entender de simpático e parasimpático. Ela dá uma descarga no parasimpático e existe essa eliminação que é completa. E enurese, que eu já falei. Sintomas de esvaziamento, porque aqui eu estou falando de sintomas de armazenamento, tá? De encher a bexiga. Nos sintomas de esvaziamento, a criança ela pode ter uma hesitação, adulto também tem, que é uma dificuldade para iniciar a micção. Então, ela senta no vaso, e quando ela senta para urinar, demora para começar a micção, demora para sair. E isso, ela tem vontade, ela senta, mas demora para poder sair. E a gente vai ver que ela é muito característica de algumas disfunções. Por quê? Porque se eu fico segurando a urina, a minha bexiga vai começando a alterar, né? E se eu vou, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, ó, estourou. Não estava no script isso. Vamos ver aqui a segunda. Estourou de novo. Meu Deus. Fiquei até com medo. Então, a bexiga, imagina que ela segura, 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 faz manobras de contenção, segurando, e a bexiga ela vai enchendo. Eu nem vou encher mais para não estourar. Ela vai enchendo, 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 enchendo. Aqui é a musculatura. A musculatura ela vai se esticando. No que ela vai se esticando, ela vai aguentando mais urina. Ela vai ficando uma bexiga de alta capacidade, de alta complacência, vai mudando às vezes a propriedade dessa musculatura de contração. Então, na hora que ela vai urinar, que ela relaxa o assoalho pélvico, se ela relaxa bem, a bexiga demora para apertar, porque ela já está tão acostumada a estar esticada, eu preciso de um tempo para ela poder apertar. Então, ela pode ter hesitação. Eu sinto que minha bexiga está cheia, eu sinto, mas demora para sair. Então, é muito característico de quem tem dificuldade no esvaziamento. E justamente por isso, ou porque ela tem um resíduo, né? Ela tem um resíduo pós-miccional, ou seja, ela urina, mas ela continua com urina nessa bexiga. Existe um valor que é para cada idade que a gente vai saber que é um resíduo para aquela bexiga, né? Não é no adulto que a gente fala, olha, acima de 50, né? Então, para cada criança, para cada idade, vai ter um valor. Ela precisa fazer força, né? Então ela faz força para urinar. Por quê? Porque ela não consegue relaxar, porque a bexiga dela não consegue apertar, né? Então ela precisa fazer esforço para iniciar ou manter a micção. E é uma pergunta importante que a gente vai fazer para essa criança, para a adolescente e para a família. Por conta disso, ela pode ter um jato fraco.
né? E aí é importante a gente saber analisar fluxo, saber analisar fluxometria. Então, o jato sai, ó, ou é um jato forte, é um jato, é um fluxo intermitente, que é uma micção que não é contínua. Ela não é contínua por quê? Ela não é contínua porque ela não relaxa, ela não é contínua porque aquela bexiga não aperta, né? Então, depende da disfunção. Eu tenho que entender da DTUI. E ele pode ter uma disúria, né? Que é uma ardência, uma queimação, se ela não bebe muita água, se ela tem infecção de repetição e a infecção urinária está muito relacionado às disfunções do trato urinário. Deixa eu pular essa daqui, já que eu falei de infecção, e falar logo aqui das manobras de contenção. Essa criança, ela tem uma tendência muito a fazer manobras de contenção, que são estratégias para ela não ir ao banheiro. Então, ela está brincando, ela está jogando, ou ela sabe que ela vai no banheiro e dói, e arde, incomoda, ela não gosta de ir no banheiro, ela tem medo do banheiro, ou o banheiro é sujo, razões, ela segura a urina. Então, a menina cruza as pernas, a menina agacha, senta no calcanhar, chama manobra de Vincent, o menino aperta a glande, né? Faz aquela dancinha para poder não ir ao banheiro. E quando ela faz essa manobra, vamos lá, vou tentar de novo aqui. Olha o que acontece. Tem urina, tem urina aqui na bexiga, e aí deu desejo de urinar. Ela acaba apertando aqui, ó. Ela aperta aqui, fazendo as contrações. O que que acontece? Essa urina que estava aqui, imagina, menina, uma uretra curta, pequenininha uretra, a urina que já estava aqui para sair e pode sair, ela pode sair, porque ela pode ter incontinência, quando ela contrai, a urina volta. Isso chama efeito Milkback. Essa volta dessa urina, ela pode vir infectada. E é por isso que muitas crianças têm infecção urinária de repetição. Por quê? Porque fazem muitas manobras de contenção. E aí os pais que não conseguem identificar, ela segura, acha que é normal da idade. Quem nunca prendeu o xixi quando era criança para brincar, né? Só que quando isso é feito rotineiramente, isso aumenta a chance da infecção urinária. Isso faz parte da uroterapia. Então, eu conhecer essas manobras de contenção e não poder fazer. A criança pode ter uma sensação de esvaziamento incompleto, então é aquela a bexiga que está cheia e ela não consegue esvaziar, né, completamente. Às vezes ela precisa ir no banheiro muitas vezes, e aí a clínica é soberana, eu preciso entender disso, porque se ela vai no banheiro muitas vezes, eu posso pensar logo que ela tem uma bexiga hiperativa, ela tem polaciúria. Mas se ela vai no banheiro muitas vezes, fazendo força, com um fluxo ruim, muito provavelmente ela tem uma dificuldade para urinar. Então, olha só que interessante como muda. Eu estou falando apenas de uma sensação de esvaziamento incompleto, mas os outros sintomas associados mudam o meu pensamento de diagnóstico, de disfunção. Então, nem toda polaciúria pode ser uma bexiga hiperativa. Se ela tiver uma outra clínica, aquilo pode ser porque ela não está esvaziando completamente. Ela pode ter dor na bexiga, né? Que é a sensação de desconforto, se ela tem bexiga hiperativa, se ela tem infecção urinária, se ela tem retenção urinária, tudo isso pode levar a uma dor suprapúbica. E aí nós vimos esse quadro, e aí vamos agora refinar lá embaixo a DTUI, nos quatro tipos. Eu posso ter uma bexiga hiperativa, que aí já é um sintoma de enchimento. É uma criança que ela tem uma polaciúria, ela tem uma primeira coisa, uma urgência, tá? Então a coisa mais importante é urgência miccional. Então ela tem uma urgência para urinar que é característica, eu não tenho bexiga hiperativa, normalmente é urgência miccional, que pode ou não ter polaciúria, pode ter noctúria, pode ter incontinência urinária de urgência, né? Então, é uma clínica, assim, bem característico. Normalmente, ela tem
pode ter muita infecção urinária, porque faz manobra de contenção, não tem resíduo pós-miccional, tem um fluxo bom, esvazia bem. Ela pode ser uma postergadora, que é uma questão de enchimento, porque ela ainda esvazia bem. Ela posterga, ou seja, ela tem uma micção infrequente. Ela não vai ao banheiro, ela segura, ela pode ter resistência ao toalete, mas quando ela vai ao banheiro, ela ainda urina bem. Ela ainda urina com fluxo em si, não esvazia completamente. E aí nós vamos ter as duas disfunções de esvaziamento. Uma é a micção disfuncional, que é a dificuldade do relaxamento. Então, quando ela vai urinar, ela não relaxa bem o assoalho pélvico, e aí ela pode ter um resíduo, pode miccional, pode ter infecção urinária, então claramente é uma dificuldade de esvaziamento. E a bexiga hipoativa também é de esvaziamento, porém, ela tem uma micção infrequente, ela tem uma bexiga de grande capacidade, porque ela segura, 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 posterga, como nós já vimos, e na hora de urinar, urina muito mal. Então, uma bexiga de grande capacidade. Então, a gente precisa, claro, tem os exames, tem os sintomas, né? Um combo de sintomas, um combo de exames que a gente precisa analisar, precisa questionar, mas de forma geral, um raciocínio pensando, né? Nessas crianças que chegam com sintomas urinários, essa árvore aí de sintoma é esse aqui. Só para falar aqui um pouquinho, né? Eu já falei algumas questões aqui. Nessa disfunção do trato urinário, ela pode estar associado muito à polaciúria, uma micção infrequente, né? Então, para algumas disfunções mais polaciúria, para outras mais micção infrequente. Muitas vão ter incontinência, nem todas, mas muitas terão incontinência urinária. Então, ela pode ir segurando aquela urina e aí acaba que uma hora vaza. É muito característico as manobras de contenção. Cerca de 90% das crianças fazem manobra de contenção, que tem disfunção do trato urinário, fazem manobras. E a infecção, ela pode ser uma infecção afebril, ela pode ser uma infecção febril, né? A infecção febril, ela é mais grave, claro, interna a criança, ela toma remédio venoso, né? É mais importante mesmo, porque a gente vai chamar de pielonefrite, de uma infecção mais alta, trato urinário superior. Então, imagina que essa criança, lembra que eu falei, faz a manobra de contenção, aquela urina que já estava aqui quase saindo, que pode sair, ela contrai a urina, volta, aquela urina que estava ali já naquele meato externo, vem infectada, e aí aquela criança tem a infecção de repetição. E aí, olha só, muitas crianças vão chegar assim, doutora, minha filha tem hidronefrose. E aí bota a mão na cabeça. Meu Deus, e agora? Eu não trato hidronefrose. Pronto, eu não vou poder tratar essa criança, porque hidronefrose não sou eu que trato. Doutora, ela tem, além da hidronefrose, um refluxo vesicoureteral. Ai, meu Deus, e agora? Eu não vou poder tratar, eu não trato isso, tá lá em cima, lá no alto, eu não vou tratar o refluxo. E no exame dela já mostra que ela tem cicatriz renal. Vamos entender o que que acontece. Deixa eu voltar para minha bola, rezando aqui para não estourar. Voltei lá, para minha bexiga, tá? Então, quando essa criança ela tem uma urgência, um desejo, ou ela não quer ir no banheiro e ela faz as manobras de contenção, pensa que eu tenho duas opções. A bexiga aqui apertou, a urina pode descer e perder urina, ou ela pode subir. Porque se eu estou aqui apertando, ó, ela pode descer ou ela pode subir. E aí, nesse subir, que ela vai ter um refluxo vesicoureteral, tá? É o retorno da urina para os ureteres podendo chegar nos rins. A nossa urina, ela desce do rim para a bexiga por alteração de pressão, de gradiente de pressão. Para essa urina descer do rim para cá, é porque a minha bexiga está sobre baixa pressão. Se aqui está sobre alta pressão, essa urina tem dificuldade em descer. Então, uma bexiga neurogênica, por exemplo, é muito importante, porque se ela tem aqui altíssimas pressões, a urina fica com dificuldade de descer. Então, ela pode ter hidronefrose, que é o quê? A urina que era para descer aqui está com alta pressão
ela não desce. Ela começa a ficar acumulada no rim. O rim começa a acumular urina. E esse acúmulo de urina começa a fazer pequenas lesões. Quando a gente tem uma lesão, quando a gente tem uma lesão, nós fazemos cicatrizes, fibroses. Então, o rim começa a ter cicatriz renal. E aí, Malu, chegou uma criança no consultório, ela me trouxe um exame. A mãe falou, doutora, ela já fez algum exame de MSA, ela já fez uma cistoretrografia miccional, e a gente precisa ver esse exame e tem um refluxo. Meu Deus, me desculpe, eu não posso tratar essa criança. Será? Será que eu não trato essa criança? A gente tem o dever de tratar essa criança. Sabe por quê? Porque esse refluxo que ela está tendo não é por conta de um problema anatômico, é a causa funcional. Ela tem um refluxo porque a bexiga dela está apertando. Ela tem um refluxo porque o assoalho pélvico dela não está relaxando. Então, a gente não vai tratar diretamente o refluxo. Eu vou tratar a disfunção muscular, que é o meu papel. Eu vou tratar a disfunção vesical, que é o meu papel. E eu vou tirar o problema que levava ao refluxo. O problema que levava à hidronefrose. E eu espero que isso tenha ficado claro. Então, é um dado a mais que eu tenho e que isso não vai inibir, interferir, atrapalhar o meu tratamento. O meu tratamento continua sendo igual. Eu vou tirar o problema que leva à hidronefrose, eu vou tirar o problema que leva ao refluxo e eu passaria aqui horas falando casos de crianças que melhoraram disso, foram curadas com fisioterapia. Porque a fisioterapia vai tratar a causa que está levando o refluxo, que é a incoordenação, que é a bexiga hiperativa, que é a manobra de contenção, que é o não relaxamento. Então, se chegar uma criança assim, não se preocupe, não apavora, a gente vai anotar e vai entender que ela está tendo isso por conta da disfunção que a gente vai tratar. Aqui só para mostrar uma hidronefrose, então esse acúmulo de urina que vai ficando e vai fazendo essas lesões nessas áreas, nessas estruturas do rim, e um refluxo vésico ureteral, né? Esse caso aqui é uma menina de bexiga hiperativa clássica, urgência, folaciúria. Quando fez o exame, estava desse jeito. Uma bexiga de baixa capacidade e um refluxo, aqui é um contraste, e o refluxo aqui chegando até os rins, tá? Então, a urina, ela retorna, aí no caso é contraste, e a depender do grau, né? Quanto maior o grau, pior o caso. E para finalizar essa aula, eu quero falar sobre a parte evacuatória. Eu quero falar sobre a constipação, tá? Então, aqui é um consenso que fala sobre a BBD. E esse é um nome muito, mas muito atual e importante. Quando a gente fala em crianças que têm sintomas urinários, nós estávamos ali falando sobre DTUI. Ponto. Disfunção do trato urinário inferior, questões não neurogênicas, não anatômicas, não cognitivas, sintomas urinários, DTUI. Quando essa criança tem um sintoma urinário, não importa qual, de enchimento ou de esvaziamento, e ela tem uma constipação associada, a gente diz que ela tem BBD, Bladder Bowel Dysfunction ou disfunção vésico-intestinal, ou seja, é uma disfunção da bexiga e do intestino junto. Ela tem um problema urinário e evacuatório associado. Ai, Malu, então chegou uma criança e o diagnóstico é BBD? BBD é muito genérico. Quando você recebe uma criança, eu falo, olha, eu estou te encaminhando uma criança que ela tem um BBD, eu entendo que ela tem uma queixa urinária associada a uma queixa fecal, mas eu preciso saber qual é a DTUI. Eu preciso saber qual é o sintoma urinário dela. E uma coisa importante é que BBD é diferente de síndrome da eliminação. E aí eu passaria aqui um tempão explicando isso, mas não dá tempo. É só para vocês entenderem que a síndrome da eliminação é um termo muito antigo, que se a gente pegar os artigos mais antigos, a gente vai encontrar síndrome da eliminação, mas a gente não usa. Por que que a gente não usa?
Porque a síndrome da eliminação, ela era usada para problemas de eliminação. Então, quando a criança tinha uma queixa para eliminar a urina e eliminar as fezes, ela tem uma síndrome da eliminação, o que faz muito sentido. Mas quem tem problema para encher a bexiga e constipação? Ela não tem um problema? Quer dizer que quem tem um problema para encher a bexiga, ela está protegida da constipação? Não. A gente tem uma chance muito grande, inclusive tem um estudo do CEDIME, que nós vimos que quem tem sintoma urinário tem uma chance, criança, tem uma chance de quase 3 vezes maior de ter uma constipação do que quem não tem sintoma urinário. E esse estudo foi feito com bexiga hiperativa. Então, independente do sintoma urinário, ela tem chance de ter constipação. Por quê? Porque ela tem uma tendência a segurar a urina e ela acaba tendo uma tendência a segurar as fezes. Porque a gente tem a mesma musculatura. Se tem uma coordenação para urinar, eu tenho uma coordenação para defecar. Por quê? Porque eu tenho áreas corticais que controlam a urina. E essas áreas têm a mesma origem embriológica, são as mesmas áreas que controlam as fezes. Então, existe uma interrelação muito grande da bexiga e do intestino, e a gente vai utilizar o termo BBB, tá? E para finalizar, um breve resumo do que nós vimos aqui nesta aula. Nós vimos, né, na nossa árvore de avaliação, que nós temos sintomas urinários neurogênicos e não neurogênicos, então a gente sempre vai perguntar, né, se é neurogênico ou não neurogênico, que a avaliação vai ser diferente. Se a incontinência urinária é contínua ou intermitente, contínua é um problema anatômico, intermitente a gente vai tratar. E dessa intermitente, se ela é um problema diurno, noturno ou os dois, porque ela também pode ter diurno, noturno e os dois. Se esse distúrbio da fase de enchimento, de esvaziamento, ou os dois, porque a criança também pode ter um problema para encher, para esvaziar, ou as duas coisas. Se ela é uma bexiga hiperativa, se ela é um postergador, se ela é uma bexiga hipoativa, ou uma micção disfuncional, e se ela tem constipação associada, tá? E claro, nós vimos os principais sintomas baseados da ICCS. E próxima aula, todo mundo convidado para a próxima aula, nós vamos estudar uroterapia, que é um assunto muito, muito, muito importante. A uroterapia, a gente vai ver que ela é dividida em uroterapia padrão e uroterapia específica. Existe uma diferença muito grande entre eles. Como que a gente pode, né, reforçar essa uroterapia aí na criança, ajudar tantas crianças? E é isso. Agradecer, por vocês estarem aqui assistindo essa aula e até a próxima aula. Muito bem. Vou abrir o áudio de vocês.